Olá, nos reunimos aqui para mais uma aula de Tiago e a última aula. Eu achei uma delícia, muito edificante a gente passear por todo o livro de Tiago, não é verdade? Que bom, chegamos ao final, aula 17. Eu vou fazer uma oração para que a gente inicie esse estudo. Pai, muito obrigado por esse momento, por esse tempo. Que Teu Espírito Santo ministre a minha vida e a vida daqueles que irão assistir e ouvir o Senhor. Que somente o Senhor possa ser ouvido e visto através da Tua palavra. Não há nada que eu tenha para oferecer aos meus irmãos, ao meu amigo, minha amiga que possa assistir, que não venha de Ti, que não seja do Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Então, por favor, tome conta desse lugar, desse momento, dessa hora e fale as verdades do Senhor e nos ensine, por favor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos dar uma recapitulada aqui? Bem rápido, tá bom? Lembrar do que nós estudamos. Então, a primeira aula, abrindo a cena. A segunda, o valor das provações. O que devemos valorizar foi a terceira. A quarta, provação e tentação. Quinta, Deus é bom e imutável. Sexta, praticando a palavra. 7, fé sem parcialidade. 8, fé e obras. O perigo da língua sem controle foi a aula 9. A 10ª, a verdadeira sabedoria, a sabedoria do Pai, do alto, que vem do alto. A 11, a origem dos conflitos e os meios para vencê-los. A 12, a maledicência condenada. 13, o perigo da autoconfiança. Condenação aos ricos gananciosos, foi a aula 14. 15, a paciência e suas recompensas. Domingo passado, o pastor Everson fez a 16ª aula, juramento e oração. E hoje nós vamos para a aula 17, acerca dos que se desviam. Muito bom, eu gostei demais dessa revista, muito prática, muito didática, clara, de fácil compreensão. Creio que você também tem essa perspectiva. Então hoje a gente vai estudar os 2 últimos versículos do capítulo 5 da carta de Tiago. Diz assim, versículo 19 do capítulo 5. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A conclusão dessa carta aqui de Tiago, nesses 2 versículos, tem a ver com tudo que ele mencionou desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1 de tudo que ele disse aqui. Ele tem esse intuito, essa intenção. E é uma conclusão aparentemente simples, mas ela é muito séria, muito profunda e dá uma resumida em todos os outros assuntos tão polêmicos, tão sérios, tão necessários, que ele aborda durante toda a carta. Então vamos até a revista, ela está muito boa mesmo. E eu quero compartilhar com vocês uma história que ele inicia aqui muito legal. O mundo animal nos ensina que uma ovelha e um porco agem de forma diferente diante de uma poça de lama. Uma ovelha que cair na lama não se sentirá à vontade lá. Ela lutará e soltará berros até conseguir sair. Por outro lado, o porco procurará a poça de lama. Quando a encontra, rola dentro dela, gruindo de satisfação. Na verdade, ele começará a guinchar se tentar tirar o dela, ele vai ficar muito bravo. Então, no encerramento dessa epístola, Tiago abre seu coração pastoral e demonstra preocupação com as ovelhas, que são os irmãos, que se desviam da verdade. Ao fazer isso, nos ensina como devemos agir diante de tal realidade. Você entendeu essa analogia aí do porco e da ovelha? Muito interessante, porque está dizendo aqui, Tiago nos invoca a nós nos importarmos
e darmos uma olhada naquele irmão, naquela irmã, naquela família que há algum tempo nós não vemos mais ao nosso lado nas programações da nossa igreja. Sabe? Será que a gente tem procurado dar atenção a esse tipo de situação? Tiago alerta essa igreja aqui que estava na dispensação. Ele alerta esses irmãos para que a gente tenha um coração que se importa, que nós venhamos a ter uma vida que ela vai além da nossa vida, da nossa família, mas que eu olho para o lado e sinto falta e sinto dor por não ver mais alguma pessoa que estava ali em constante comunhão com a gente. E ele já inicia com essa analogia da ovelha e do porco. Por quê? Porque nós somos ovelhas e a gente não gosta de estar na lama. A lama é o mundo e tudo que ele oferece, toda essa sujeira, suas mentiras, seus enganos, suas fantasias, para pegarmos nós, fazendo a analogia da ovelha, que somos sem sabedoria, somos fracos, com pouca inteligência, com pouca capacidade, ou nenhuma até. E a gente não sabe para onde ir no mundo. Nós não sabemos onde andar. Nós não sabemos como viver mais nesse mundo. Por quê? Porque as nossas raízes, graças a Jesus, elas foram arrancadas daqui desse sistema. Nós pertencemos a um outro mundo, a um outro reino, o reino eterno, o reino de Deus, o nosso Pai, conquistado através de Jesus Cristo. Amém? O porco não, o porco está por aí. Parece grosseiro, né? Mas nós já fomos porcos, nós já gostamos do mundo. Graças a Deus que olhou para nós e nos escolheu em seu Filho e nos arrancou de lá. Então vamos caminhar nisso daí, como ovelhas. Vamos entender então aqui primeiro a quem o autor se dirige. Meus irmãos. É para crente, né? É para a igreja, que ele é bem enfático nisso daqui. Por 14 vezes em toda a carta, ele faz essa citação, meus irmãos, irmãos amados, irmãos queridos. E só no capítulo 5 são 4 vezes que ele repete essa mesma citação, meus irmãos. Então fica muito claro, muito evidente que Tiago fala para cristão. E se é irmão, tem a ver com pai. Nós temos o mesmo pai. E esse pai é o nosso Senhor Deus, o Trino Deus, o Senhor da nossa vida. Aquele a quem tudo devemos. Quem tudo devemos. Tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor, nosso Deus e Pai. Então é para esse público o alvo desse capítulo, dessa ênfase, dessa solicitação, dessa exclamação que Tiago faz, apreensivo, como já foi dito aqui, com um coração pastoral, um coração que se importa, que se preocupa e alerta esse pessoal aqui que estava disperso, como tantos outros alertas que ele fez. Ele conclui a carta bem amoroso, bem pastorzão mesmo e bem carinhoso, chamando os irmãos a prestar atenção naqueles que se desviaram. E ele tem 2 motivações. Uma é para deixar bem claro quem é o alvo que ele tá dizendo, que eu já acabei de dizer, são os irmãos. A segunda é para continuar tudo que ele vem desde o primeiro capítulo e para concluir toda a sequência dos assuntos que ele começou lá no capítulo 1, versículo 2. Vamos conferir aqui? Se tiver com a Bíblia aí fácil, dá uma conferida lá. Tiago 1, 2. Meus irmãos, olha aí, de novo. Tende por motivo de alegria, de toda alegria, o passares por várias provações. Então, esse é o fundamento aí da carta, que ele volta aqui na conclusão, com esse intuito. Ao mesmo tempo que ele dá continuidade, ele conclui. Fica muito evidente quando ele usa a expressão se alguém dentre vós. Em todas, o autor não apenas mostra preocupação pastoral, mas também orienta como a igreja deve agir. A igreja deve agir da seguinte maneira. Ele está preocupado com os que estão sofrendo. O pastor Everson falou isso na aula anterior. No segundo, com os enfermos.
5:13 no primeiro, 5:14 no segundo. E por último, com os que se desviam da verdade, que é o que nós lemos hoje, 5:19. Em outras palavras, o que nós, como igreja, devemos fazer? Qual deve ser a nossa postura diante dessa situação com irmãos que se desviaram? Tá ok? Vamos continuar aqui. Tiago admite uma coisa, a verdade. Olha só, no final do versículo 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Quem é essa verdade? A verdade são os mandamentos, são toda a lei do Senhor, todas as orientações da sua palavra e também a pessoa de Jesus Cristo. Então, muito além do que uma verdade de desvio moral, espiritual ou comportamental, é um desvio da própria pessoa de Jesus Cristo. Então é muito sério, irmãos, quando se passar pela nossa mente em algum momento, nos desviarmos da verdade. A verdade não são somente as escrituras, as palavras de orientação, de instrução do Senhor, mas principalmente do que isso. Quando nós nos desviamos da verdade, é da própria pessoa de Cristo, que tudo fez por nós, que deu a sua vida por nós. João 14,6 nos diz isso, né? Ele mesmo declara que ele é o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então o próprio Senhor é a verdade. Então que nós jamais venhamos a nos desviar da verdade. Pelo contrário, que nós venhamos a ser esse instrumento do Senhor, que vai em busca de quem por algum momento está titubeando, ou vacilando, ou está longe realmente da verdade. Que a gente tenha essa sensibilidade, essa percepção. Temos esse amor do Pai em nós, o amor do próprio Filho em nós. E por que será, então, que as pessoas se desviam da verdade? O autor aqui da revista, ele nos dá 7 razões. Eu acredito que tenha mais, ele não teve a ideia de fechar isso. Mas são 7 razões aqui bem bacanas, eu gostei bastante, achei que ele foi muito assertivo. E a gente vai olhar bastante a Bíblia, tá bom? São muitos versículos que ele nos propõe aqui e nós vamos caminhar em cada um deles. Vai fazer total diferença essa busca pela palavra. A primeira razão, então, é a perseguição. Vamos lá em Mateus 24, de 9 a 10. Gostaria de ter gravado, seria muito melhor, irmãos, mas minha cabeça ainda não está com todo esse potencial. Então nós vamos ler. De verdade eu queria muito, mas não tenho capacidade, não foi falta de interesse. Muito bem, então. Mateus 24, de 9 a 10. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Outra referência bíblica que ele nos dá com o tema perseguição é o Mateus 13, de 20 a 21. Volta um pouquinho aí então. Mateus 13, de 20 a 21. Joia. Olha o que diz lá. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então a primeira razão, o primeiro ponto aí, que ele nos mostra aqui, é a perseguição. Por causa de perseguição, algumas pessoas, alguns irmãos, têm se desviado da verdade. Eu já tive, como a maioria de vocês sabem, a oportunidade e o privilégio de ir em algumas nações e conhecer igrejas e irmãos ali perseguidos. E é muito lindo de ver. É uma experiência realmente que transcende, é algo que mexe com você no seu interior, do seu íntimo, aquela realidade tão hostil, diária, que você não tem acesso, você não tem liberdade de expressar o maior amor da sua vida, que é o teu relacionamento com esse Deus. E os irmãos ali perseverando firmes, aquilo edifica a nossa vida de uma maneira tremenda. É algo sobrenatural realmente, eu repito, que transcende.
que você, na próxima vez que eu te convidar, você aceite o desafio. Você ter essa experiência de conhecer uma igreja perseguida. É bom demais, é bênção, irmãos. Muito bem. O segundo ponto que ele destaca aqui, como razão de afastamento da verdade, é o mundanismo. Esse é mais comum, infelizmente, temos visto isso aí diariamente, e acontece principalmente ao contrário da igreja, da perseguição, do primeiro tema, tem a tendência de acontecer principalmente em nações abertas, em nações livres, como a nossa, onde o evangelho é totalmente livre, você tem liberdade para testemunhar e vivenciar a sua fé explicitamente. E é interessante, né, que deveria de acontecer isso, mas talvez, não entendo todas as coisas, não acontece tanto quanto deveria, ao meu ver pelo menos. E ele sugere 2 versículos aqui para enfatizar o mundanismo. 2 Timóteo 4,10. Esse eu até sei de cabeça, mas eu prefiro não arriscar. Vamos lá, mais seguro aqui. E eu concordo muito com esse versículo aqui que ele enfatiza aqui e fundamenta o mundanismo. O exemplo de Demas. Paulo falando ao seu apóstolo Timóteo, ao seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Isso foi para Tessalônica. Lá no final, então, de 2 Timóteo, Paulo compartilha isso daí com ele e sem dúvida alguma, com um coração muito sofrido, né? Já estava numa situação complicada aqui e ele fala do abandono de um irmão que ele confiava, parceiro dele. E o outro versículo, Tiago 4,4. Próprio Tiago, você volta um pouquinho aí do capítulo 5, 4,4. Tiago muito enfático. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É um antagonismo, né? Fica muito evidente aqui. Não dá para o Senhor Jesus falar isso. Nós servimos a 2 senhores. E aqui Tiago cita isso como amigos. Eu não tenho como ser amigo de Deus, amigo da luz, e ser amigo do mundo, amigo das trevas. Não dá. Mas eu sei que como você também percebe essa realidade. Vamos batalhar em oração, primeiramente, pela nossa vida, para que a gente venha a ser um cristão genuíno, que rejeita o mundo e suas ofertas, e tenhamos total apreço, dedicação e busca pela sinceridade na nossa vida cristã. E venhamos a ser instrumentos para esses que estão em dúvidas, estão passeando com um pé aqui e outro lá. Primeiro a gente ora por nós, depois a gente ora pelo irmão, pela irmã. E Deus nos dando oportunidade, em amor, possamos ir até esse irmão, até essa irmã, e ajudá-lo, e orientá-lo. Talvez ele está lá sabe, no carro, às vezes, você tem um ponto cego, um negócio, um certo ângulo ali que você não consegue ver no retrovisor. Às vezes acontece isso com a nossa vida. O amor nunca deve faltar, irmãos. O amor na nossa vida, a graça, a compaixão, ela nunca pode faltar. A gente pode ir com verdade, pode ir com justiça, mas sempre banhada de amor, de graça, de compaixão, que é como a gente gosta de ser tratado e é como nosso Pai nos trata, né? Por mais duro, às vezes, que ele seja, nas exortações, nas correções, nas disciplinas, é cheio de amor e de graça. Amém? Então, o mundanismo. A terceira é a fé superficial. 1 João 2,19. Um pouquinho mais para frente aí de Tiago. 1 João 2,19. Diz o seguinte. Eu vou ler o 18, que esse vai fazer um pouco mais de sentido, tá bom? 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Olha só que acusação grave,
o apóstolo João faz aqui? Entretanto, não eram dos nossos, porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, é um grande alerta que o apóstolo João faz aqui. Ele está dizendo que em nosso meio, no meio da igreja, no meio dos crentes, há anticristos. É sério isso, é grave. Sabemos da parábola do joio e do trigo, o nosso Senhor Jesus contou, e é só Ele, no último dia, quem vai fazer a diferenciação e a separação. O que isso me remete? O que eu devo fazer com isso, então? Eu devo estar o tempo inteiro vigilante, em disciplina, em oração, com a minha vida santificada, porque a luz revela as trevas. Então, se eu estou andando na luz, lutando, confessando, reconhecendo meus pecados, confessando ao Senhor, e como o próprio Tiago orienta aqui, um pouco antes no versículo que nós estamos lendo, no 16, capítulo 5, 16, confessando ao meu irmão, ao meu amigo, à minha irmã, à minha amiga, os meus pecados, para que eu seja curado e liberto. E nessa caminhada de santificação, de purificação da alma, da vida, com a palavra, pelo Espírito Santo do Senhor, as trevas, elas vão se afastando de nós. O próprio Tiago também, no capítulo 4, nos diz isso. Sujeitavos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Percebe, irmão? A caminhada é de santificação, é em santidade, é de purificação. E isso não se faz somente sozinho, na nossa relação com o Senhor. Ela começa aí, mas ela precisa ter relação com o outro. Precisa haver a comunhão, para que nós venhamos a ser curados e libertos do pecado. Quando eu confesso, quando eu verbalizo para um irmão e amigo meu, olha, por favor, eu preciso de um tempo com você, está acontecendo isso e isso na minha vida, eu estou com essas lutas aqui em tais áreas. Você pode orar por mim, você pode me amar e interceder ao Senhor por mim, para que eu seja curado e liberto? Como Jó fez com seus amigos, né? E Tiago também cita aqui. Muito bem, irmãos. Vamos lá, caminhando aqui. Não vamos ter fé superficial, ok? Que a nossa fé seja genuína. Que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas que ela venha impactar aqueles que convivem conosco. Eu sou feliz e grato a Deus, porque eu tenho muitos amigos, irmãos. Deus me agraciou que vivem essa fé. É bom demais você poder ter referências próximas, que você olha assim e admire e vê o jeito que a pessoa caminha ali, sabe? Sejam tempos de alegria, sejam tempos de lutas, seja qual for o tempo, a fé da pessoa ela é constante, ela é inabalável. É bonito de ver. Que seja o meu, que seja o teu alvo, meu irmão. Tem uma frase aqui que ele coloca nesse tópico, eu quero ler com a gente aqui. Estar na igreja há muitos anos não é sinônimo de uma fé profunda. O escritor aos Hebreus se surpreendeu com seus leitores, que devido ao tempo decorrido, ainda estavam se alimentando de leite, quando deveriam se banquetear com alimentos sólidos. Hebreus 5, do 11 ao 14. Fé verdadeira, irmãos. Fé sólida. Vamos para o 4 ponto então, irmãos. Rejeitar a boa consciência. E para isso aqui nós temos como base 1 Timóteo 1, 19 a 20. Mais um conselho do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo aqui. Eu vou ler o 18, tá bom? São só 3 versículos aqui, faz mais sentido. 1 Timóteo de 18 a 20. Capítulo 1, de 18 a 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Carinhoso o apóstolo Paulo, né? Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Interessante, né? Aqui no versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência.
Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Olha que interessante. Eu tenho uma boa consciência que o Senhor me dá com os valores e os princípios do Evangelho, com a sua lei, com a sua doutrina. E por vezes ou outra, eu posso rejeitar, sabe aquela vozinha? Quando você está pensando em fazer algo que não deve, olhar o que não deve, ir onde não deve, seja o que for que não deve. Vem aqui, não vem? A boa consciência. Não rejeite essa voz, porque ela é a antecipação, como diz a Paulo, nos ensina aqui, da fé caída. A fé que passou aqui no tópico 3, a fé superficial. Isso é muito sério, irmãos. Ouviu? Presta atenção. Esteja sempre sensível à voz do Espírito Santo, que fala as nossas vidas. E Anselmo? Anselmo? O que você está pretendendo olhar aí na internet? Anselmo? O que você está pretendendo ir falar desse jeito com essa pessoa? Anselmo, presta atenção. Os seus olhos estão olhando para onde não deve. Você está com o olhar meio esticado para onde não deve. Sensibilidade. Não vamos rejeitar. Quando esse alerta vier, não rejeite. Deus é perfeito realmente. Ele cuida de nós. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Que a gente mantenha boa consciência, meu irmão, para que a nossa fé não naufrague. Em nome de Jesus. E olha, ele escreve aqui na revista umas boas considerações que eu quero compartilhar com vocês. Esteja certo que a rejeição da boa consciência começa na rejeição da voz da consciência. Acabei de compartilhar aqui contigo. O apelo da Escritura, lá em Hebreus 7,15, é o seguinte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sabe por quê, irmãos? Ninguém se desvia não dormir e acordar. Não é. É um processo que iniciou há um tempo. E isso vai durando algum tempo. E nós vamos alimentando isso. E eu volto no ponto que eu falei um pouco mais atrás, que é o seguinte: parceiros de oração, amigos confiáveis, que eu possa abrir o meu coração e confessar. Irmãos, vamos ser bem honestos aqui. Nós somos pecadores. Eu sou pecador. Eu sou um baita pecador. Baita pecador. E eu preciso confessar pecados mais evidentes, que são mais difíceis para eu administrar, que eu já identifiquei, o Senhor já me revelou. E eu tenho várias pessoas que me acompanham e me questionam, e me põem na parede, e me confrontam, cheios de amor. Sabe? Anselmo, como é que estão os seus pensamentos, os seus olhares? Anselmo, como é que está o seu temperamento? Está exercendo mansidão, longanimidade? E eu já confesso aqui no público para vocês, são as minhas duas maiores lutas. O pecado de pensamentos impuros, devido à vida promíscua que tive antes do Senhor me salvar, me perdoar, me regenerar, me resgatar para Ele. E o pecado da ira. Sabe? São esses pecados aí, tá aí, ó. Você já sabe os meus, 2 pelo menos, tá bom? Ore por mim, interceda por mim. Se você se compadecer por mim, me dá um toque, me chama, fala assim: amor, tem oração, meu irmão. Eu também compartilho isso daí, eu intercedo por você. Eu costumo dizer, um presbítero amado me ligou madrugada passada. Me mandou um áudio, me mandou um áudio, orando por mim, às 3 e pouca da manhã. Não sei se há, talvez há, possa ser que sim, mas a intercessão, alguém que intercede por alguém, pela vida de alguém, é um gesto de amor poderosíssimo, um dos mais lindos, um dos mais nobres. Eu considero, pelo menos. Eu fiquei muito impactado e agradecido ao Senhor em receber aquela oração, e a hora que eu olhei ali o horário, era na madrugada. Glória a Deus pela vida desses irmãos, desses líderes, dessas pessoas que se importam com a outra e intercedem e levam a vida delas em oração. Muito bom. Então vamos lá, não rejeitemos a boa consciência. Tópico 5, prosperidade. Vamos lá então, Deuteronômio 32:15, me acompanha aí. Hoje a gente vamos ler bastante versículo aí, para fazer sentido a lição.
Mas engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Moisés, fazendo um cântico aqui, cita o perigo de o Senhor nos abençoa para a glória dele, para a expansão do reino, claro, para usar para a nossa vida também, mas corremos o risco, se não nos atentarmos, a rejeitarmos o Senhor e nos afastarmos dele com a prosperidade. Um grande alerta do Senhor aí para nós. O outro versículo aqui, Salmo 62, 10. Livro de Salmos, versículo 62, capítulo 62, versículo 10. Vamos lá? Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis da rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Irmãos, a nossa dependência, a nossa esperança é o Senhor. O que somos e o que temos é para louvor e glória do nome do Senhor. É para a expansão do reino, era para o serviço ao próximo, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E nós devemos consagrar tudo o que somos e temos ao Senhor, porque senão nós vamos correr o risco de esquecer do Senhor e ficarmos confiando naquilo que a gente consegue apalpar e tocar, na força do nosso braço, na nossa capacidade intelectual, da nossa profissão, do nosso talento, que foi Ele mesmo que nos deu. Então, se os recursos que nós obtemos durante a vida, através da nossa profissão, das nossas capacidades, a glória é do Senhor, né? Porque Ele nos criou. Nós somos feitura dEle. Então, devemos devolver a Ele com muita alegria e satisfação e gratidão, para que o reino continue avançando. Amém? Invista em missões. Invista, continue investindo. Quem ainda não investe, invista em missão, meu irmão e minha irmã. Fica aí o encorajamento. E eu quero muito ler esse daqui. Deuteronômios 8, de 17 a 20. Volta lá em Deuteronômio, por favor. Leio Deuteronômio 8, versículo 17 até o 20. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, olha o alerta, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então o povo aqui, pertinho de entrar na terra de Canaã, a terra prometida, Deus usa a vida de Moisés outra vez, dando mais essa ênfase, esse alerta ao povo. Tem mais alguns aqui. Jeremias 2,13, um pouquinho para frente, vamos lá no profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Atenta aí a voz do Senhor. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefados, diz o Senhor. Eu li o 12 também, tá? Agora o 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas, cisternas furadas. Atento, irmãos, vamos ficar atento ao apego, à prosperidade, aquilo que a traça e a ferrugem corroem, consomem, tá ok? Eu coloquei aqui uma observação, a igreja europeia e a igreja americana, se você ouvir pregadores, homens de Deus desses dois continentes aí, eles apontam e acusam muito, denunciam o pecado da prosperidade tanto da América do Norte quanto da igreja europeia. Isso porque eles não se atentaram, desviaram-se, muitos se desviaram da fé.
ou vive uma fé fraca, uma fé superficial. O sexto, envergonhar-se de ser cristão. Só um atento aqui, irmãos. A prosperidade não é pecado, tá bom? Pelo contrário, todo ouro, toda prata é o Senhor quem dá. É o Senhor quem nos dá todas as riquezas. O pecado é isso me dominar, é isso me guiar, é eu não devolver isso para a glória e louvor do Senhor e da obra da sua missão, tá bom? Só deixar esse toque aí. É a maneira que a gente administra as nossas riquezas. O sexto ponto, envergonhar-se de ser cristão. Romanos 1,16, né? O apóstolo Paulo, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o apóstolo Paulo já dá esse exemplo para nós aí. Não devemos nos envergonhar do evangelho. E ele também, ao Timóteo, 2 Timóteo 1, de 15 a 16. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Algumas pessoas já compartilharam comigo em alguns treinamentos que a gente tem oportunidade de dar. Tem um treinamento que é como compartilhar o seu testemunho pessoal, como compartilhar o evangelho. E alguns citam lá vergonha. E acaba sendo comum, infelizmente. Mas eu quero te ajudar com o seguinte olhar. Nós não devemos nos envergonhar daquilo que é mais lindo, que é mais belo, que é mais rico e precioso no universo, que é a pessoa do Senhor Jesus e a sua obra. Há tantas coisas que a gente deve se envergonhar e nós não nos envergonhamos, não é verdade? No mundo e na nossa vida. Coisas que pensamos, atitudes que temos, atitudes que não temos, o trato uns com os outros, o trato com o filho, com a esposa, pecados ocultos, você, nós temos, ambientes que convivemos, piadas que damos risadas, rodas de conversa que participamos e ficamos confortáveis ali, brincadeiras maliciosas. Irmãos, há uma lista muito grande que nós deveríamos de nos envergonhar e não nos envergonhamos. A nossa negligência e omissão na missão de Deus, isso, há muitas razões para que a gente se envergonhe. O deixar, o negligenciar a obra, a missão do Senhor. Não do Evangelho. Há muito mais coisas para que a gente deve se envergonhar. Do Evangelho, irmão, jamais. Do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que transforma a eternidade do outro. Assim como transformou a minha e a sua. Que a gente considere isso. Do que eu tenho me envergonhado? Faça essa questão você também. Faça essa indagação para você. Senhor, eu tenho me envergonhado do Senhor? Do que eu deveria estar me envergonhando e não estou? São boas reflexões para que a gente faça junto ao Pai. Sétima e última razão pela qual Ele nos dá aqui. Problemas interpessoais. Infelizmente, muitos se esquecem que não podem afirmar que estão em comunhão com Deus, quando não estão em comunhão com seus irmãos. Vários textos bíblicos confirmam esta verdade cristã. Nós já vamos ler. Mesmo assim, eles se enganam, acreditando que problemas de relacionamento entre irmãos nada tem a ver com o desviar-se da verdade. A ausência, olha só, irmãos, atenção. A ausência de perdão e reconciliação entre irmãos quebra a comunhão com o Pai Celestial. E isto leva muitos a se desviar da verdade. Irmão, isso é muito sério. Você tem indiferença, problema, mágoa, ressentimento com algum irmão? Procure-o urgentemente. Você, na realidade, e eu, não estou com problema com o outro. O meu problema principal e mais grave é com o próprio Deus. Está atrapalhada, está impedida a nossa relação com o Pai. A Bíblia cita isso, nós vamos ver alguns versículos agora. Hebreus 12, de 14 a 15. Vamos lá comigo. Muito importante isso daqui, irmãos. Muito importante. Só preciso achar aqui. Achei. Hebreus 12, 14 e 15. Me acompanha aí.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Próximo, 1 João, e nós vamos ficar lá em João agora, tá bom? Vai lá para as cartas de João. Primeira carta de João, capítulo 1, na revista tá errada, tá bom? 1 João 2, 11. 1 João, capítulo 2, versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só, irmãos, a gravidade disso. 1 João 3, 15. Olha só o que diz. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, irmãos, o apóstolo João faz acusações graves aí para quem tem essa postura. Ele chama essa pessoa de assassino, de mentiroso, e declara que ela não ama a Deus. Que, em nome de Jesus, possamos ir ao encontro desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, e resolver tudo com ela. Resolver tudo, nós devemos ter um caminho livre uns com os outros. Um caminho sem impedimento algum. Acontece, é inevitável. Eu vou te machucar, eu vou te frustrar, eu vou te enganar, eu posso fazer todas essas coisas, você pode fazer comigo. Essas coisas, infelizmente, acontecem. Não deveriam, mas acontecem. E quem sabe Deus realmente até não permite que algumas dessas situações aconteçam para provar realmente o nosso coração e nos forjar e fortalecer o nosso caráter. E fazer com que isso a gente trabalhe o perdão. Ele quer trabalhar o perdão recíproco e mútuo entre nós. Então tá bom? Te encorajo. Tem alguém aí que o Espírito Santo trouxe à tua memória? Ore ao Senhor, resolva com Ele primeiro, depois vai ao encontro dessa pessoa amada aí. Somos todos dignos, somos todos indignos, mas todos merecedores desse perdão. Porque aquele que, o único digno, perdoa todos os indignos. Nós não temos justificativa e condição nenhuma de deixar de perdoar alguém. Bora? Vamos lá, vamos liberar perdão, irmãos. Vamos viver uma vida, não vamos ser esse mentiroso e assassino que não ama a Deus aí que o apóstolo João declara. Tudo bem? Muito bom, então. Partimos agora para o versículo 20. Há um incentivo aí, certo? Olha só. Lá no versículo 20 do Tiago. Capítulo 5, versículo 20. Ele incentiva aqui. Sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Então há um estímulo, há um incentivo aí que o apóstolo Tiago está dando aqui para esses irmãos e para nós também. Que a gente vá ao encontro dessa pessoa que esteja próximo a nós. O autor está incentivando alguém a buscar o desviado e alguém a converter. O termo grego para o verbo converter significa voltar ao caminho, regressar. E quem é essa pessoa? Quais são as características dela? Vamos dar uma olhada aqui. Ponto 1. É alguém que se preocupa com o desviado. Provérbios 14, 12 vai dar referência a essa pessoa. E o 24, 11 também. Vamos lá, o livro de Provérbios. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. 24, 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva
os que cambaleiam, indo para serem mortos. Então, qual que é a relação aqui? Um conselheiro, alguém que encosta do lado da pessoa, percebeu que ele está numa trilha que não é legal, que não tem nada a ver com Jesus, e vai lá demonstrando amor, que se importa, e orienta, e mostra a verdade, e aponta o caminho, a direção correta. Olha, você não está legal. Esse seu caminho, essa sua caminhada aí vai te levar para a morte. Por quê? Porque está te levando para longe do Senhor. E longe do Senhor é morte. Nós já estivemos lá. O apóstolo Paulo fala isso, declara aos Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é verdade? Então, irmãos, que nós sejamos essa pessoa, esse crente que se importa, que se preocupa com o desviado. A pessoa que abandonou a verdade é um pecador, no sentido de estar na prática do pecado. E por isso precisa se arrepender do seu caminho errado e ser reconduzido à comunhão com Deus e com a igreja. Eu e você temos essa bênção de oportunidade de sermos instrumentos do Senhor para orientar, aconselhar, trazer essa pessoa desse caminho de morte. Se nós amamos de verdade a pessoa, já eu vou citar aqui um versículo, nós temos que ter essa disposição pronta em nosso coração, porque eu gostaria que alguém percebesse que eu não estou legal, que eu estou num caminho que vai levar à morte e viesse atrás de mim. Como já foram algumas vezes no início da minha caminhada. Eu sou muito grato a Deus por esses irmãos. O ponto 2. Alguém que esteja consciente da seriedade do caso. O convite é para salvar a alma da morte. O desviado é o que saiu da via, do caminho. Para ter vida e paz com Deus, ele precisa retornar ao caminho. Se acharmos que está tudo bem com e para os desviados, jamais teremos disposição para buscá-lo. Irmãos, é um grande equívoco. É um grande equívoco e uma omissão da nossa parte. Que isso fique muito claro. Que nós não sejamos esse cristão. Que nós não sejamos essa igreja onde eu vejo uma situação de perigo, de alguém que eu digo que amo, de alguém que eu me importo de verdade, porque se realmente eu amo e me importo de verdade, eu vou ao encontro dessa pessoa, sem dificuldade alguma, irmãos. Nós não podemos cometer o pecado de ter medo de pessoas, temor de homens, da negligência, da omissão. É responsabilidade minha e sua, nossa, como um corpo vivo, ajudar um irmão, uma irmã ou uma parte do corpo que está se desviando ou já se desviou e eu estou sabendo. É uma obrigação, é um dever. E que dever, não é verdade? Porque olha só o que fala mesmo o versículo. Olha só como é considerada, como o nosso irmão Tiago chama essa pessoa. Salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Olha que coisa linda, que gesto maravilhoso. Imagina o Senhor Deus olhando para você, te enviando lá e te usando para ser um resgatador. Para ser aquele que traz de volta, aquele que ama, aquele que vai em busca do amigo, do irmão, da amiga que está correndo um sério risco, querendo se desviar do caminho. Então eu te incentivo, eu te encorajo. Não seja omisso, negligente, medroso. Vai lá. O Senhor nos anima a isso, tá ok? Terceiro ponto, alguém que esteja disposto a pagar o preço desta tarefa. Lucas 15:4. Vamos ver esse versículo do apóstolo Lucas. Lucas 15:4 nos diz o seguinte. Lemos bastante hoje, hein? Tá terminando, irmãos. Isso aí.
Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? A gente até canta um louvor sobre isso, né? Marcos 8,36. Mais um versículo para nos animar, nos encorajar. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alguém que esteja disposto a pagar o preço desta tarefa. Por quê? Porque realmente não é simples. Indica muitas coisas aí. Eu renunciar ao meu tempo, à minha vida, aos meus compromissos, às minhas obrigações, porque provavelmente na maioria das vezes, o que está embutido nesse ir ao encontro? Um acompanhamento, um aconselhamento, provavelmente isso pode durar algum tempo. Isso pode, com certeza vai durar algum tempo. Então, esteja disposto a pagar o preço desta tarefa, de ir, orientar, exortar, em nome de Jesus, ter êxito nisso pelo Senhor, e fortalecer, ajudar esse irmão, essa irmã, essa pessoa que se desviou, ou que está se desviando, a se fortalecer novamente na fé. Tá bom? Vamos juntos. Sejamos estes, vamos pagar esse preço, irmãos. Quarto ponto, alguém que tem a convicção da prioridade deste trabalho. E o próprio Tiago 5,20 é o exemplo aqui. Tiago 5,20, acabamos de ler, né? Lemos várias vezes aí. É o próprio versículo aí. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. Quem é que tem a convicção da preciosidade desse trabalho? Eu quero ter essa convicção e eu oro para que você tenha também. Alguém que se importa, como Jesus. Sua prioridade são as almas que estão se perdendo, que estão perdidas ou que estão se perdendo. Quais têm sido as nossas prioridades? A minha e a sua. As prioridades do Senhor são tudo aquilo que é eterno. Você tem priorizado as coisas eternas ou as coisas que vão passar deste mundo? Essa é uma boa reflexão. E eu quero concluir com João 15, de 12 a 14. O tipo de amor que nós devemos ter para que a gente consiga realmente estar habilitado a cumprir essa tarefa. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E qual foi a forma que ele nos amou? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. É um mandamento, e eu quero ser encorajado e encorajar você, para que esse seja o tipo de amor que nós viemos a ter entre nós. Porque é o único que é verdadeiro. Porque é o amor de Cristo por nós. E Ele manda que nós tenhamos esse mesmo tipo de amor. Esse é o crente, esse é o cristão, esse é o irmão, esse é a irmã, esse é o amigo ou amiga que vai atrás daquele que está disposto a dar a sua vida pelo seu amigo, pelo seu irmão, pela sua irmã. Esse é o amor de Cristo. Nada mais, nada menos do que isso, irmãos. É o amor sacrificial de renúncia que Jesus nos pede. E eu concluo com a conclusão da revista, só para esclarecer aqui. Alguém já afirmou que o caminho de volta para Deus começa com o coração quebrantado. Na verdade, nós não podemos converter alguém, nem podemos salvar alguém da morte, nem podemos cobrir seus pecados. Entretanto, podemos seguir o exemplo de Jesus e colocar nossas vidas no altar de Deus, para que Ele nos use para tão sublime e incomparável tarefa. Espero que você concorde com isso. Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus abençoe a nós, a sua igreja, e a gente tem a disposição de amar a ponto de dar a vida pelo outro. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado, um abraço.